sexual. Então, nada disso tem aplicação no campo prático. Existem hoje estudos científicos muito claros, as indicações são precisas, elas envolvem pelo menos aí 3 grandes grupos de patologia, né? Principalmente as patologias ligadas a um processo de formação de bolhas no organismo, como a doença descompressiva, as embolias de uma forma geral, doenças, o segundo grande grupo são as doenças infecciosas, né? Como eu já disse aqui, a osteomielite, a celulite, a síndrome de Fournier, as faceites, uma infecção cirúrgica, os abscessos, tudo isso tem indicação precisa, as queimaduras, as ulcerações crônicas. Então, nós temos assim uma delimitação muito precisa hoje do que a comunidade científica mundial aceita, e isso é mais ou menos padronizado no mundo todo, aqui no Brasil e em diversos outros países, como de evidência científica clara e que não deixa dúvida quanto à utilização e os benefícios da utilização. Não tem idade limite. Não tem idade limite? Não. Nós podemos fazer num nenenzinho e podemos fazer num paciente idoso. Desde que haja uma indicação. Desde que haja indicação para o tratamento. Há algumas alterações de níveis pressóricos, tempo de exposição, mas nada de... Sim, adequar cada caso, evidentemente. Se falou aqui sobre planos de saúde. O SUS atende? Bem, nesse assunto eu quero responder, Luciana, se você me permitir, porque como eu estou na função de secretário de saúde no Estado, né, a população brasileira vive um momento inusitado, né? Nós fizemos a Constituição em 88 e escrevemos na Constituição Cidadã, né, a chamada Constituição Cidadã, de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A partir daí, criou-se uma cultura no país de que o SUS é obrigado a tudo e que nós temos que arcar com tudo. Então, vem crescendo um movimento de judicialização na saúde e o Poder Judiciário cada vez mais determinando que diversas novas tecnologias, novos medicamentos, enfim, de que novas ferramentas no combate à doença sejam obrigatórias de uso no SUS. Não. O SUS ainda não reconhece essa tecnologia, ainda não incorporou essa tecnologia como uma tecnologia de ferramenta universal, que é o princípio do SUS. E talvez isso não se tenha dado, Sérgio, talvez por um motivo fundamental, não pela falta de evidência científica, mas, com certeza, com a dificuldade de financiamento que o SUS tem já normalmente. Mas um outro dado me preocupa muito nesse momento, é a disponibilidade dessa tecnologia de uma maneira mais uniforme no Brasil. Nós ainda não temos todos os estados que têm essa tecnologia para oferecer à sociedade. Não são todos os brasileiros que podem usar desse benefício para se curar das doenças que ele pode promover essa cura. Então, eu acho que talvez isso tenha sido a dificuldade de ainda não incluir essa tecnologia no Sistema Único de Saúde. Quantos estados já tem, Pedro? Faltam em aproximadamente 8 estados brasileiros que não têm. Eu prefiro falar os que não têm, automaticamente são 19 que têm. 19 né? que têm. Obviamente que a concentração maior do número de clínicas é no Sudeste brasileiro, que são também os estados mais povoados, são onde estão as maiores concentrações urbanas, e o maior número de clínicas está na região Sudeste. Mas já tem 19 estados no Brasil que possuem pelo menos uma clínica. 60% já tem, 30% ainda não tem. Eu diria que essa é a proporção. E no mundo, qual é a situação no mundo hoje de tratamento hiperbárico? Bem, nós temos países que estão muito adiantados nessa tecnologia, né? Eu não preciso falar que o pessoal lá do Tio Sam é um povo que está sempre na vanguarda das tecnologias da ciência médica, mas os russos também não ficam atrás. Os russos, na verdade, foram os grandes precursores dessa tecnologia. O grande avanço mundial que aconteceu com a oxigenoterapia hiperbárica veio de lá,
E depois, né, a Marinha Americana que aprofundou os estudos e desenvolveu muito, e as tabelas hoje que a gente tem de tratamento, os protocolos que a gente tem, principalmente para a doença descompressiva, que é a doença do mergulhador, elas advêm todas desses estudos e a gente tem assimilado isso tudo. Além disso, eu ainda cito o Canadá, a Itália. Na América do Sul, a gente pode citar a Argentina, que é um importante centro, o México também tem mais de 600 clínicas. Nós aqui no Brasil temos aproximadamente 100 clínicas hiperbáricas. Cuba e China também. Cuba e China também, é verdade, a Luciana me lembra. A Célia Lima, do Rio de Janeiro, ela pergunta se o tratamento é aconselhado para a osteoporose. E pergunta também se quem já teve câncer ou está em tratamento de câncer pode fazer o tratamento hiperbárico. Luciana. Bom, nós não temos evidências científicas da indicação para a osteoporose. Quem tem câncer ou já teve, depende do tipo de tratamento. Se fez quimioterapia, a gente precisa saber qual tipo de quimioterápico que a pessoa usou, porque existem tipos de quimioterápicos que alguns são contraindicação relativa durante o período que está sendo usado, não pode entrar numa câmara hiperbárica, e tem um determinado tipo de quimioterápico que não pode nunca fazer o tratamento. Isso se deve ao efeito de aumentar a toxicidade cardíaca. Então, a gente realmente, na hora da avaliação, a gente tem que ter todos esses dados. Mas eu gostaria de complementar a resposta da Luciana, para não ficar um mau entendimento com o telespectador. A pergunta foi muito objetiva que veio lá de Campinas. E a resposta é não 2 vezes. Não se usa para osteoporose e para câncer também não se usa de forma generalizada. Há algumas indicações que é possível nós usarmos em pacientes em tratamento de câncer. São cânceres mais indicados na área de cabeça e pescoço, mas, em via de regra, esta não é uma terapêutica utilizada para o tratamento do câncer. Ele entra em algumas situações muito especiais, como mais um adjuvante. Agora, nós usamos essa tecnologia com uma eficácia, viu, Sérgio, muito grande nas doenças que têm como consequência o tratamento do câncer. A radioterapia, às vezes, leva à lesão de tecidos sãos. As chamadas lesões actínicas, são as lesões decorrentes da radioterapia. Então, quando um paciente faz a radiação de um tumor, ele lesa junto com isso, faz aquelas queimaduras, faz a danificação de tecidos sãos. E esses tecidos podem ser melhorados com oxigênio hiperbárico. Então, não só as lesões superficiais, por exemplo, no câncer de boca, é muito comum ter uma complicação óssea chamada osteoradionecrose de mandíbula em decorrência da radiação. O osso fica extremamente fragilizado. Se o paciente tiver que fazer uma extração dentária, aquilo parte em múltiplos pedaços. Então, o tratamento disso é com oxigênio hiperbárico. Eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente que ela teve um câncer de útero, fez a cirurgia, tirou o tumor, fez a radiação, mas ela teve uma lesão intestinal, uma colite decorrente da radiação que ela tomou para curar o câncer de útero dela. O oxigênio hiperbárico melhora esse tipo de afecção, né? Então, para o tratamento do câncer, a nossa telespectadora que nos pergunta lá de Campinas, não, ele não se aplica ao tratamento do câncer, mas em algumas situações ajuda consideravelmente. Vamos atender os telespectadores, porque está chegando uma série de perguntas aqui. Fernando Alves, da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, ele quer saber se o tratamento hiperbárico é recomendado como tratamento suplementar somente para doenças físicas, em geral cicatrização, ou se já existe algum recurso para tratamentos psicológicos, como distúrbios de pânico, ansiedade e depressão. Sem evidências científicas para esses tratamentos psicológicos. Ele é adjuvante, o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica é adjuvante na cicatrização de lesões. Sim.
Na verdade, não temos nenhum estudo que comprove isso que ele está afirmando ou perguntando. Artrite reumatoide, a Dalila dos Santos, do Rio de Janeiro, pergunta. Também não. Também não. Também não há evidência. Não há evidência. Vocês viram que é uma série de consultas aqui, né? A Solange, isso faz parte. O programa de medicina vem consulta aberta. Solange Nascimento, lá no Espírito Santo, gostaria de informações sobre o tratamento de psoríase pela medicina hiperbárica. Também não temos evidências. Mas eu quero fazer uma parte. Olha, mas para psoríase, veja bem, né? Estou sendo bem específica. Porque a psoríase é uma doença de pele, né? É uma doença de pele. A não ser que cause alguma lesão aberta. Mas pode fazer o comentário. Não, é engraçado. Eu tenho uma colega que trabalha junto conosco que acabou me procurando, ela tem um problema de psoríase. Ela falou assim, olha, eu gostaria de fazer uma sessão hiperbárica e tal, e por causa da psoríase, então eu falei, minha filha, você me desculpa, mas não se aplica essa tecnologia para isso. Eu acho que isso vai um pouco de encontro a essa pergunta que a nossa telespectadora lá do Espírito Santo fez, mas também vai um pouco de encontro com aquela outra pergunta que um outro telespectador fez aqui sobre aspectos psicológicos. E essa menina me pediu, falou, não, mas deixa eu experimentar, eu quero experimentar. Eu falei assim, olha, tudo bem, você vai experimentar, mas eu estou lhe avisando, não serve, não se presta para isso, e você não vai ter o melhor. Ela fez a sessão. No outro dia ela voltou. Ela trabalha na saúde, ela é enfermeira, minha amiga, é funcionária pública. E me perguntou, olha, eu queria fazer de novo, porque me fez muito bem. Eu falei, mas minha filha, mas não tem aplicação prática. Você estava curiosa, queria participar de uma sessão, eu deixei. Não, mas deixa eu participar da segunda e tal. Participou da segunda. No terceiro dia ela veio de novo. Ela falou assim, olha, melhorou tudo na minha vida. Está melhorando tudo. Deixa eu fazer. Eu falei, você me desculpa, mas você não vai fazer. Ela voltou dali 2 dias, muito pior das lesões, porque eu acho que ela mesma se agrediu. Então, eu queria dizer aqui nesse momento o seguinte, não há evidência científica que a psoríase melhora com o oxigênio hiperbárico. Agora, que traz um conforto, eu disse isso aqui agora há pouco no programa, traz, a pessoa se socializa, ela entra numa sessão com 10 companheiros ali dentro, fica durante 1h30 respirando oxigênio puro. Nos intervalos do break que a gente tira a máscara, o paciente conversa, viram amigos. Então, psicologicamente, vai melhorar sempre, porque o ambiente é muito agradável. O tratamento é feito com máscara. Na câmara multiplace, ela é pressurizada a ar. É ar comprimido que tem ali dentro. Então, para respirar o oxigênio puro, ele é feito com máscara. Normalmente, a gente faz 3 sessões de 20 minutos com intervalo de 3 ou 5 minutos de intervalo para a pessoa descansar. E nesse intervalo todo mundo conversa, todo mundo, sabe, confraterniza, então acaba virando uma família. É lógico que psicologicamente vai melhorar. Já na câmara monoplace, a pressurização é com oxigênio, então não precisa pôr a máscara, é só respirar normalmente. Zumbido no ouvido, com câmara hiperbárica. O Rogério Aguiar, lá de Sorocaba, em São Paulo. Eu tratei de um paciente de São José do Rio Preto, é um piloto de avião. Ele, em função de um tratamento de câncer, ele teve um zumbido no ouvido, realmente melhorou muito o caso dele. Houve uma redução total num dos ouvidos, no outro ouvido, esse paciente teve assim uns 70%, 80% de melhora. Tem que saber o porquê do zumbido no ouvido, qual é a decorrência disso. Não é para todo zumbido que serve. Então, eu diria que isto não é uma indicação formal. Alguns casos, dependendo da etiologia do aparecimento do zumbido, pode-se melhorar. Mercedes Tavares, de Santa Catarina, pergunta se pode ajudar na recuperação de uma sequela de radioterapia cerebral. Se, como o Pedro falou, se tiver uma sequela pela radioterapia, mas por lesões actínicas, ou necrose. Lesões actínicas para falar para o telespectador. Lesões actínicas são lesões decorrentes da radioterapia. Então, todo paciente que submete a uma radioterapia, como eu disse, ele tem a lesão de algum tecido. Esse caso em especial, das lesões cerebrais,
precisava ser na fase aguda, para ter a chance de ter um sucesso maior. Então, fez a radioterapia, apareceram os sintomas de sequela pela radioterapia, não pelo tumor, pela radioterapia. Isso pode ser revertido. Não, mas é que tipo de sequela também? Mas é lesão atípica. Não, é claro que cada caso é um caso. É difícil de falar assim. É muito difícil você fazer uma consulta. Claro que cada caso depende, isso é fácil de se entender, mas de forma geral, algumas respostas eu penso que podem ser dadas. Se for no início do aparecimento das complicações, pode ajudar. Possível tratamento, câncer nos ossos, Valmir Gouveia de Campinas. Também não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Tratamento trata vitiligo, a Antonina Natalisa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também não se aplica, não é evidência científica. Vitiligo é uma doença de pele que há um comprometimento da coloração da pele. Coloração. Não tem correspondência científica com o tratamento hiperbárico. Na verdade, o vitiligo não chega a ser uma doença com mal para a pessoa. Tem o aspecto que as pessoas não gostam, mas não dói o vitiligo. Não. É indolor. É indolor. A pessoa continua o metabolismo da melanina. Continua vivendo normal mas sem problema. Causa um incômodo estético. Estético, claro. Nós vamos ao segundo e último intervalo comercial do Tribuna Independente de hoje. Está sendo apresentado ao vivo de Porto Alegre para todo o Brasil e o tema do programa, medicina hiperbárica. Logo depois do intervalo, nós voltamos a conversar com os nossos convidados, Pedro Henri Neto e Luciana Maria Cácavo Miguel, sobre esse assunto tão importante que tantas perguntas já suscitaram aos nossos telespectadores. Nós já voltamos. Essa última foi para o câncer. Não, aquela que eu respondi, e aí o Pedro, não serve para o câncer. Eu não entendi ela perguntar se servia para o câncer. São 11h30, nós vamos chegar com 20 minutos. Quando acabar o programa, vocês dão uma olhadinha e vocês vão ver o restinho de vocês ainda. O que é? Não, eu ia muito em rodeio. Tem um delay essas festas de peão, sabe? E a gente vai para a arena, né? O prefeito chama os locutores do rodeio, não sei o que, vai falar aqui o deputado, não sei o que. Rapaz, você pega aquilo para falar, você fala boa noite, depois que sai, boa noite. Rapaz do céu, como é difícil você falar aquilo, porque você não sabe se você foca no som ou se você foca na sua fala. Claro. Mas olha, quem não tem prática disso não consegue falar. Isso atrapalha tudo. Eu vi muita gente se embananar. Aqui nós temos um delay de 1,5 segundos. Ou seja, eu faço um gesto aqui e ele vai aparecer na televisão 1,5 segundos depois. Porque sobe no satélite, desce no satélite, sobe no satélite, desce. Distribui, Esses tempos tinha um convidado que estava sentado aqui e ele enxergava. Aí ele ficava olhando e olhava o outro que estava falando, não era ele que estava falando. Ele olhava e o cara gesticulava a beça, o cara fazia gente, ele olhava e olhava o cara. Ele vai dar um ataque no cara aqui, diz que raio de televisão a caravana é essa? Tu fala agora e demora. Aí quando eu estou em intervalo, eu digo, olha, fica frio, cara, é assim mesmo. Nós não temos como. Eu vou pedir a vocês, para a gente retomar um pouco, historicamente, o processo da medicina hiperbárica. Se chega a pergunta do telespectador, evidentemente a gente atende, não é o caso. Mas qual foi o histórico disso? Você fala em 1682. 1662. 62. Tá. E o que aconteceu dali para frente, até agora? Né? Onde isso toma um impulso tecnológico como tem agora? O que aconteceu? Rapidamente, só para dar uma Luciana é nossa historiadora, pode deixar ela tocar em frente a história. A propósito, no final do programa, quando faltar 5 minutos para o encerramento, eu dou esse tempo para vocês fazerem as considerações finais e falarem sobre aquilo que vocês acham que não foi perguntado, que deveria ter sido, sem nenhum problema. Eu vou precisar de um pouquinho de açúcar, que eu estou começando a ter hipoglicemia. Eita. É mesmo? Aham. Consegue açúcar? Ixi. Essa complicação é da cirurgia. 20.
Podemos começar contigo ou quer que eu faça uma pergunta para ele até chegar ao açúcar? Melhor. Retomamos o